nós vamos para o objetivo de pesquisa. Então, a gente, de certa forma, leu muito sobre algo, fez uma revisão bibliográfica, identificou a área que a gente quer trabalhar, né? Identificou o problema, né? Tem algumas perguntas sobre o problema, então agora a gente pode especificar, a gente está pronto para pensar no objetivo da pesquisa. O objetivo, ele tem que ser expresso com uma ação investigativa. Nós temos classificações de pesquisa segundo seus objetivos, né? E segundo seus procedimentos. Então, se você for pensar segundo os procedimentos, a pesquisa pode ser, não, o objetivo, né? Ela pode ser exploratória, né? Então, aqui eu estou pensando, qual é o objetivo? Explorar. Qual é o objetivo? Descrever. Qual é o objetivo? Explicar. Qual é o objetivo? Prescrever. E esses objetivos, explorar, descrever, explicar, prescrever, têm procedimentos associados. Os procedimentos são, então, nomes de métodos muito bem estabelecidos, com delineamentos associados. Então, explorar, pesquisa bibliográfica, levantamento, pesquisa estruturalista. Descrever, estudo de caso, estudo de campo, né? Explicar, pesquisa ex-post-facto, experimental. Prescrever, pesquisação, pesquisa construtiva, design science research. Então, aqui nós vamos falar sobre a classificação da pesquisa com base nos seus procedimentos. O estudo de caso, a pesquisação e a constructive research. O estudo de caso. Ele é um estudo profundo, exaustivo, de um ou poucos objetos, permitindo seu conhecimento amplo e detalhado. Os resultados apresentados geralmente de forma aberta e não conclusivos, né? Então, você vai... Por que eu quero fazer um estudo de caso? Eu quero explorar a vida real, eu quero preservar o caráter unitário, eu quero descrever a situação no contexto da investigação, eu quero formular hipóteses e desenvolver teorias, eu quero explicar as variáveis causas de fenômenos em situações complexas. O delineamento. Então, esse delineamento aqui veio do Gil, aquele livro que eu mostrei para vocês no início da aula, que eu falei, olha, esse livro aqui está na 4ª edição, atualmente já está na 10ª edição. O Gil, para cada tipo de procedimento, ele dá um delineamento, né? Ele diz um passo a passo. Então, a formulação do problema decorre de um longo processo de reflexão, de imersão em fontes bibliográficas. A formulação do problema deve garantir que o problema formulado é passível de verificação por este meio de delineamento, e você tem que ter, tem perguntas de como, por quê, mas você viu que todas as perguntas que eu fiz também anteriormente foram perguntas de qual, né, o que, né, não foram tanto perguntas de como. Depois, a definição da unidade de caso, então, o indivíduo num contexto definido, uma família, uma organização, um conjunto de relações, um papel social, uma comunidade, uma nação. Também pode ser definido de ponto de vista espacial, temporal, então, e os critérios de seleção é intrínseco, instrumental e coletivo. Vou explicar a diferença entre intrínseco, instrumental e coletivo. O único, né? Então, por exemplo, eu quero estudar o processo de projeto de tal referência projetual arquitetônica. Então, eu quero estudar o processo de projeto do Niemeyer. Eu quero estudar um caso específico, né? Um condomínio que tem uma comunidade, que tem uma forma de viver muito específica, uma escola que tem uma forma de educar muito específica, né? Então, é só um caso, né? Ele é muito importante, ele tem uma importância, né? Então, ele é um caso único. Você pode fazer um estudo de caso só com um caso. Caso específico dentro de uma coletânea universal de casos similares, ou um caso específico que apresenta características peculiares. Quando o acesso a múltiplos casos também é difícil, você pode ir por aí, tá? Mas é um pouco, você com certeza vai levar muita crítica
se você ir por esse caminho. Que é aquela seleção por conveniência, né? Cuidado, cuidado. Múltiplos, proporciona evidência inserida em diferentes contextos e requer metodologia mais apurada, mais tempo para coleta e análise. A definição do número de casos não pode ser feita a priori. Você nunca pode dizer que, olha, eu vou fazer para 3 casos, tá? Segundo o Gil, tá? Você tem que, no seu método, dizer, olha, eu vou fazer de 4 a 10 casos. São esses os meus 4 a 10 casos. Então, vou fazer, eu quero estudar os conjuntos habitacionais de Campinas. Então, dentre esse universo de 20 conjuntos ou de 30 conjuntos habitacionais em Campinas, onde eu vou fazer avaliação pós-ocupação é uma forma de você fazer estudo de caso. Eu vou pegar esses 10, porque esses 10 representam, eles têm uma uniformidade entre si, ou eles têm a questão temporal, ou eles têm uma variância específica que eu quero, abrange esse universo de variações, tá? E aí, isso você coloca no método, esses seus 10 casos, tá? Quando você vai fazer a coleta de dados, então você começa pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto, coleta, e aí faz a comparação entre esses 4 casos. A comparação já está me apontando uma dinâmica, eu já consigo encontrar similaridades, divergências, explicações para as similaridades, já consigo encontrar relações, né, para esses comportamentos? Consigo. Posso parar nos 4 casos. Se não, se todos eles estão um diferente do outro, eu não consigo encontrar a razão da diferença, tá? Então, eu vou pegando mais casos até eu conseguir fazer agrupamentos, né? E encontrar explicações para esses agrupamentos, tá? A elaboração do protocolo, um documento que contém instrumentos de coleta de dados e a conduta a ser adotada, né? Então, como você vai fazer a coleta de dados? Vai ser um questionário que você vai dar para a pessoa ela responder sozinha? Vai ser um questionário que você vai aplicar com você, como se fosse uma entrevista? Vai ser um questionário que você vai pedir para a indústria distribuir? Então, você tem que... Vai ser... qual a explicação que você vai dar para o usuário antes de você começar aquele questionário? Então, a conduta, né, toda tem que estar apresentada. E tem que lembrar que entrevista, depoimento, observação espontânea coletada, a análise de documentos nem sei, mas entrevistas e depoimentos ou respostas para questionários, todas têm que passar pelo Comitê de Ética, ter aprovado pelo Comitê de Ética, antes de você fazer a primeira pergunta, tá? Antes de você fazer a primeira pergunta, antes de você soltar o primeiro questionário. Não pode executar a entrevista ou soltar o questionário para ele ser respondido sem ele ter passado pela aprovação do Comitê de Ética. Isso é horrível, demora muito, demora de 3 a 4 meses, portanto, se prepare. Se você assim não fizer, você com certeza não conseguirá publicar o resultado numa revista brasileira, com certeza, tá? E no exterior já não sei dizer igualmente, tá? A coleta dos dados, né? Então, você vai fazer coleta de dados de papel, registros fotográficos, registros de observação, você vai fazer dados de pessoas que vêm de perguntar e responder, né? E aí você vai fazer a avaliação e análise dos dados, né? Que tem um pouco de quantitativo, mas também ela é muito qualitativa, porque você está comparando, então, respostas, né? E você vai, na análise dos dados, procurar convergências ou divergências das observações obtidas em diferentes procedimentos. Então, quando você encontra convergências, você vai procurar uma razão dessa convergência. Será que vem da configuração daquele conjunto habitacional?
Será que vem da idade das pessoas que estão respondendo? Será que vem da orientação do prédio? Será que vem do material que foi utilizado? Será que vem do processo construtivo? Então, quando você encontra a convergência, você tem que buscar, então, uma característica que possa estar levando àquela convergência. E as divergências, idem. Então, você vai fazer com a coleta de dados do primeiro, segundo, terceiro caso e segundo Gil, tá? Avaliar, comparar, avaliar e comparar e já fazer a primeira análise. Se você consegue já encontrar convergências e traçar hipóteses por causa dessa convergência e divergências e traçar hipóteses do razão das convergências, você já tem o seu estudo de caso finalizado e não precisa chegar nos 10 casos anteriormente colocados no método, tá? Preparação do relatório, aquilo que eu já falei antes, vai fazer. Se o seu caso é único, geralmente, eu estou estudando este conjunto, estou estudando esta cidade, estou estudando essa distribuição urbana, estou estudando este profissional, tá? Geralmente, o relatório é narrativo, né? E essa narração tem a ver muito com os fatores que você decidiu anteriormente, né? De como, então, você iria analisar o caso. Então, tem a ver com suas questões de pesquisa, com o seu protocolo. Mas o seu relatório, ele é narrativo, né? Se você tem múltiplos casos, você vai fazer uma análise comparativa e explicitar as relações de causa e efeito das convergências e das divergências. Ok? Deixa eu ver aqui, nós estamos a 9h37, pesquisa. Regina, Oi. eu tenho uma pergunta que ela é recorrente, assim, entre os alunos. Vou dar um exemplo. É mais para saber se é estudo de caso único ou estudo de múltiplos casos. Por exemplo, se a pessoa vai estudar, um exemplo, a obra de um determinado arquiteto, e ela vai estudar, vamos supor, vários projetos daquele arquiteto. Então, é um estudo de caso único se eu pensar na coleção, né, na obra daquele arquiteto específico, ou são múltiplos casos porque eu estou estudando múltiplos indivíduos dentro daquela obra? É uma pergunta difícil que eu não sei responder. Eu acho que, assim, se você encarar como um caso único, então você vai para um relatório mais narrativo. Uhum. Se você encarar como múltiplos casos, você vai fazer a narração deste arquiteto com uma base mais comparativa das obras que você escolheu, entende? Uhum. Não sei responder. Às vezes eu tendo a achar que é de um caso, assim, um único caso, porque eu estou olhando para aquela coleção, né? E até assim, quando parte-se de uma escolha pré-determinada, porque também aqueles elementos eles têm características próprias, né? Que o identificam assim como uma unidade. Assim, eu imagino, porque também vai depender da questão, né? De pesquisa. Mas eu acho que pode ter essa dupla interpretação. Pode sim, tá? Mas é isso. Bom, pesquisação. Uma das muitas diferentes formas de investigação-ação. Então, você investiga e age junto, tá? Então, você não está parado observando, você não está simulando no computador, você não está simulando sozinho num laboratório, tá? Você está na prática investigando uma ação de forma integrada com outras pessoas. Então, definida como toda tentativa continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar uma prática, tá? A pesquisação, um processo que segue um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Então, existem 4 momentos do ciclo que compõe a investigação-ação, onde você planeja a melhoria da prática.
aí você vai agir, né? Você vai fazer ação para implementar aquela melhoria planejada. Enquanto você faz a ação, paralelamente, você monitora o que está sendo, observa aquela ação. Então, você descreve os efeitos, e esse monitoramento é o ato de descrever os efeitos daquela ação. Feito isso, você para e avalia os resultados. Então, você olha para aquela melhoria e olha para a descrição dos efeitos e fala assim, atingi a melhoria? Ah, não, tal coisa aqui ainda ficou faltando. De novo, faz um planejamento de melhoramento, pensando no como melhorar. Age, observa e avalia. A diferença entre aqui ação e investigação é que na sua ação, no seu ato de planejar, tá? Você coloca no planejamento a voz, tá? De quem vai agir para a melhoria da prática, tá? E você vai fazer uma sequência de ciclos, né? Então, vai repetir essa sequência de ciclos, né? E você vai, no relatório, na introdução, apresentar as intenções do pesquisador, os benefícios previstos. No reconhecimento, vai fazer revisão bibliográfica, contextualização do trabalho de campo, da situação dos participantes da prática e da intencionalidade e foco temático da pesquisa. Você vai, para cada ciclo, dizer o objetivo da ação, e aí, no relatório, para cada ciclo, você vai apresentar a investigação, fazer a apresentação e análise de dados coletados e a discussão dos resultados, explicações e implicações. E vai fazer a avaliação da mudança que você conseguiu atingir. E no final, você vai fazer o sumário de quais foram as melhorias práticas alcançadas, suas implicações e recomendações para a prática profissional do próprio pesquisador ou de outros. E vai fazer um sumário daquilo que foi aprendido do processo da pesquisação. E a pesquisa construtiva, Design Science Research. Você visa construir um artefato que soluciona um problema específico com vistas de criar maior conhecimento sobre como um problema pode ser solucionado. E se soluções prévias existem, como a solução proposta difere e é melhor do que a anterior. Então, aqui a gente vê a palavra como muito usada. O artefato é um construto, uma parte do modelo, termos, definições, um modelo, como esses construtos, como essas partes, esses termos, essas definições se relacionam, um método, como eu aplico esse método na prática, uma implementação, uma instância, como eu operacionalizei isso dentro de um software, dentro de uma empresa, né? A contribuição são soluções novas ou aplicações em novos domínios de soluções anteriores, pode ser uma fundamentação, conhecimento ampliado e pode ser novos processos. Aqui está um método, né? Que você começa, um método geral, você começa com uma awareness of the problem, se conscientizando do problema, por revisão sistemática da literatura, por levantamento, por pesquisa exploratória, por pesquisa de campo, e aí você, chega numa sugestão, uma visão abstrata, macro da sua solução, tá? E aí você sai desenvolvendo ela, então, detalhando esse artefato, e depois detalhando o artefato, às vezes até instanciando ele, e aí você faz uma avaliação do desempenho desse seu artefato, e chega numa conclusão. É claro que tem os ciclos, né? Então, uma coisa muito importante é aqui nessa avaliação, tá? A avaliação é um momento extremamente importante e é ele que vai dar valor ao seu artefato prescrito, né? Que você prescreveu. Essa avaliação, ela pode ser em forma de observação do artefato, ela pode ser uma avaliação analítica do artefato, ela pode ser uma avaliação experimental do artefato, pode ser testes do artefato e pode ser uma avaliação descritiva do artefato, né? Você pode observar em forma de estudo de caso, coloca o artefato lá, deixa ele funcionando
depois olha, observa ele em uso, mas sem mexer no uso dele, né, pelas pessoas. O estudo de campo, onde você fica do lado da pessoa, você meio que está no lugar, conversando com as pessoas, entendendo como elas estão trabalhando. Então, o estudo de campo tem uma forma de trabalhar com um protocolo mais observacional. Analítica, então você vai fazer uma análise estática ou da estrutura da arquitetura, ou da otimização, ou do funcionamento. Vou deixar isso aqui, não vou entrar em detalhes. Ou você pode fazer um teste funcional, como se fosse um black box, um teste estrutural, como se fosse um white box, ou de implementação do artefato em algum lugar. Ou você pode fazer uma narrativa, né? uma avaliação argumentativa. Então, você pode fazer uma avaliação argumentativa baseada em referências bibliográficas que comprovam, né, que já, de certa forma, dão subsídio a você entender como aquele artefato vai funcionar, ou cenários. Você pode criar cenários simulados e de certa forma, fazer uma narrativa de como você acha que o seu artefato se comportaria naquele cenário.